Você está no programa Se Liga na Educação e hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana e o nosso conteúdo de hoje equivale ao 8º ano do ensino fundamental. Nós vamos falar sobre movimentos sociais e religiosos. Para isso, antes da gente falar sobre os movimentos em si, nós precisamos falar primeiro sobre o que são organizações. Organizações são compostas por pessoas que se ajuntam com um objetivo determinado. Essas organizações, elas são feitas para atender a alguma necessidade, com um propósito. Então, nós podemos falar que toda organização tem um objetivo e ela é composta por pessoas que se juntam, que se unem para atender aquele objetivo. Nós podemos falar que existem organizações do primeiro, do segundo e do terceiro setor. Quando falamos em organizações do primeiro setor, em geral, nós estamos falando do setor público. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre o governo, então a gente pensa na prefeitura da nossa cidade, no governo do estado, pensamos no governo federal, na presidência, pensamos nas casas legislativas, seja a Câmara de Vereadores da sua cidade, a Câmara de Deputados, seja o Senado. Podemos pensar também no setor jurídico, podemos pensar nos juízes, nos tribunais. Todos esses fazem parte do primeiro setor, porque são organizações públicas. Fazem parte também do primeiro setor aquelas organizações que nós conhecemos que são públicas e que prestam serviços para nós, como, por exemplo, a escola. A escola pública, a escola estadual que você, que é nosso aluno que está nos assistindo agora, estuda, é uma organização de primeiro setor, porque é uma organização que é liderada, que é organizada pelo governo. Então, nós podemos falar também das organizações de segundo setor, que são as organizações que fazem parte do privado. É o setor privado. Aí você pensa em quê? O que é uma organização de setor privado? Um exemplo, a padaria que a sua família compra pão. É uma organização de setor privado. Ela tem um proprietário que ele vai lá, organiza, ele teve esse trabalho de imaginar, olha, eu quero ter uma padaria. Então eu vou procurar o que eu preciso fazer, eu preciso ter equipamentos, eu preciso ter funcionários, eu preciso ter matéria-prima, eu preciso ter um registro junto ao setor público para explicar que eu tenho uma padaria, que ela não é uma sapataria, que tem que deixar bem claro que tipo de empresa. Quando uma pessoa vai fundar uma empresa, ela tem que deixar bem claro para que serve aquela empresa. Então, o setor privado, ele é caracterizado por essa iniciativa própria das pessoas se organizarem e fazerem alguma coisa. Pode ser igual o caso que eu citei da padaria, que é uma atividade profissional, mas existem outras coisas também que são do setor privado, como, por exemplo, as organizações religiosas. As organizações religiosas, elas são consideradas segundo setor, elas são consideradas organizações privadas e elas necessitam também de ter um registro junto ao governo, elas necessitam obedecer normas do Código Civil para que elas possam existir legalmente. É claro que existem muitas organizações religiosas que não têm toda essa burocracia bem organizada. A gente tem, por exemplo, igrejas que às vezes começam na casa da pessoa, normalmente isso acontece muito com as igrejas evangélicas, o pastor tem ali um espaço disponível na casa dele, ele começa a fazer cultos e tal, e aí quando chega num certo número de pessoas, não, vamos organizar, vamos registrar isso aqui, vamos procurar um lugar para essa igreja. Isso é muito comum acontecer também, mas
nem por isso deixa de ser uma organização considerada do segundo setor e que deve também essa explicação, esses registros para o primeiro setor, que é o setor público e que normalmente organiza a sociedade. Então, nós podemos falar que os grupos religiosos, eles também estão aqui no segundo setor. E existe uma coisa chamada terceiro setor. O que será que são essas organizações de terceiro setor? As organizações de terceiro setor são organizações feitas por pessoas particulares, elas nunca são do governo, assim, nesse sentido de que eu vou eleger aqui um presidente que vai fazer uma organização do terceiro setor. Não, não é por aí, não. O terceiro setor é uma iniciativa da população e que vai ajudar o primeiro setor a governar. Vai ajudar o primeiro setor a fazer as coisas acontecerem, a fazer aquele dinheiro que ele recolheu através dos impostos chegar à população através daquele serviço que a população necessita. O grande objetivo das organizações do terceiro setor é esse aqui, é garantir a cidadania. Mas o que é cidadania mesmo? Cidadania é um conjunto de direitos e deveres que todos os cidadãos têm. Então, por exemplo, a nossa Constituição Federal nos garante que todos somos iguais perante a lei. E se todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos e temos os mesmos deveres. E se todos temos os mesmos direitos, por que existem pessoas que, às vezes, não têm acesso aos mesmos serviços do que as outras? Então, às vezes, a gente pode falar assim, olha, aqui na minha cidade é grande, então a gente pode falar que tem creche para todas as crianças pequenas. Então, a mãe teve a criança, ela não tem preocupação se ela vai poder trabalhar, ela pode trabalhar tranquilamente que essa criança ela vai ter a creche para tomar conta dela. Mas às vezes tem uma outra cidade que é mais pobre ou que por algum outro motivo o governo está ocupado tomando conta de um serviço e aí ele não teve condições de se dedicar a criar creches para aquela criança por algum motivo, seja qual motivo for. E aí entram as organizações do terceiro setor. Então, um grupo de pessoas se organiza e fala assim, olha, está muito errado isso aqui na nossa cidade, nós precisamos de creche, as mães não estão podendo trabalhar. Então, as pessoas se organizam, fazem o projeto da creche e pedem ao governo que faça um investimento financeiro. O governo faz um investimento financeiro naquele projeto e aí nós temos uma organização do terceiro setor, uma creche que foi criada pela comunidade para atender a comunidade, mas que o governo está fazendo um investimento financeiro nela para que ela funcione adequadamente. Então vamos continuar. E trouxe aqui para vocês 2 exemplos de organizações do terceiro setor que vocês convivem com elas. O primeiro exemplo que eu trouxe foram os colegiados escolares. Você sabe o que é um colegiado escolar? A sua escola tem colegiado. Se você é aluno da rede estadual de Minas Gerais, a sua escola tem um colegiado. O colegiado é um dos órgãos diretivos da escola. Por quê? Porque o diretor, ele não pode simplesmente chegar na escola e falar assim, olha, agora eu que mando e eu decido tudo aqui e eu não quero ouvir a opinião de ninguém. Não é assim que funciona. O colegiado está lá para ajudar o diretor a dirigir a escola, a fazer a gestão escolar acontecer e também para que a comunidade seja ouvida. Então, suponhamos, você estuda numa escola e a sua escola é muito boa, mas tem 2 coisas que precisa fazer na escola.
uma coisa é reformar a quadra e a outra coisa é reformar a cantina. E aí, o diretor tem o dinheiro ali para fazer a obra, mas ele tem que escolher uma das duas obras. Quem vai ajudá-lo a escolher qual obra é mais adequada e o que fazer nessa obra? O colegiado. Por isso que é importante que o colegiado tenha representação de todas as pessoas que compõem a comunidade escolar. O colegiado, ele tem funcionários da escola, professores, pais e alunos acima de 14 anos. E as reuniões, elas devem ser públicas. Então, no momento, nós estamos em isolamento social, tem uma pandemia lá fora, mas assim que nós retornarmos às nossas atividades normais, tente participar, conheça melhor o colegiado da sua escola, porque ele é uma forma que permite a você, que é uma pessoa comum, que é aluno da escola, participar e ajudar a organizar e administrar os recursos que o Estado repassa a cada escola. E você pode participar disso. Então, tente participar das reuniões do colegiado, tá ok? Um segundo exemplo que eu tenho para vocês hoje, de organizações do terceiro setor, é a Fundação TV Minas. É, a Fundação TV Minas que você está assistindo, o Se Liga, pode ser que você esteja pelo YouTube ou pelo aplicativo, mas todas as manhãs nós estamos aqui na Fundação TV Minas, que passa o programa Se Liga na Educação para que todos tenham condições de acompanhar durante esse período. Por que a Fundação TV Minas, ela pode ser considerada uma organização do terceiro setor? Porque ela é uma fundação, ela não é o governador fazendo esse serviço. Vocês já pensaram que coisa esquisita? Se na hora que falasse assim, olha, não está podendo ter aula não, então nós vamos assistir a aula pela televisão. Ah, tá, então o governo do estado vai dar aula, então o governador que vai montar as aulas, vai dar as aulas, vai filmar as aulas. Não, gente, isso está errado, não é por aí não. Não é assim que funciona. Para que um governo funcione adequadamente, não pode se contar com uma pessoa só, tem que ter pessoas ajudando. E as organizações do terceiro setor, elas são uma ajuda muito grande para todos os governos, porque elas possibilitam ao governo chegar e oferecer o serviço que a população necessita. Então, a Fundação TV Minas, ela recebe verba do Estado e nesse momento em que nós estamos precisando da televisão para chegar aos alunos, ela prestou esse serviço ao governo. O governador não tem como ir de casa em casa falando, ó, vamos estudar. Ele não tem como fazer isso. Mas a Rede Minas tem como transmitir um sinal de televisão e você tem como assistir da sua casa. Então, isso que as organizações do terceiro setor fazem. Elas ajudam o serviço que o governo necessita prestar para a população, elas ajudam esse serviço a acontecer. Vamos continuar. E as crenças religiosas? O que as crenças religiosas têm a ver com as organizações do terceiro setor? É muito importante lembrar que grande parte dos movimentos religiosos tem uma necessidade de ajudar as pessoas de alguma forma. Seja porque esse movimento acredita que, pelo fato das pessoas terem sido criadas por Deus, elas precisam dessa dignidade, ou seja porque aquele movimento acredita que fazer o bem, ajudar as pessoas, vai trazer a essa pessoa uma recompensa espiritual, uma evolução espiritual, ou seja porque é um movimento que necessita de afirmação e isso passa também por ajudar as pessoas que fazem parte desse movimento a viver melhor, a se afirmar na sua identidade enquanto pessoas. Então, as crenças religiosas, normalmente, elas têm a necessidade de prestar serviços à população. E muitas vezes elas acabam atuando como uma organização do terceiro setor. Quando esse serviço que essa organização religiosa presta é muito relevante para a população, o governo costuma investir também e ajudar para que essa organização tenha dinheiro suficiente para
oferecer à população o serviço que é necessário. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos que estão no PET. Então, no PET vocês vão ler essa história com mais detalhes, mas são 3 exemplos de instituições que foram criadas por organizações religiosas e que atuam até os dias de hoje como uma organização de terceiro setor em várias frentes. Eu coloquei aqui o exemplo da Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia não foi criada aqui no Brasil. Grande parte das nossas cidades no Brasil tem uma Santa Casa de Misericórdia. É um exercício para vocês também. Olhem aí, na cidade de vocês tem Santa Casa? Pois é, mas ela não foi criada no Brasil, não. Ela foi criada em Portugal. Foi uma iniciativa para ajudar as pessoas que não dispunham de tratamento médico, que não dispunham de dinheiro para pagar médicos, para ajudar as mães que tinham filhos e não tinham condições de criar os filhos. Nós estamos falando de uma época muito diferente do que é hoje. Naquela época não era fácil para uma mulher ter um filho e conseguir criá-lo se ela não tivesse numa família com um marido e tudo. Era uma situação bem diferente do que é hoje. Então, a Santa Casa, ela se propôs a ajudar essas pessoas que estavam numa situação de dificuldade. E esse trabalho foi tão bem sucedido que ele acabou se espalhando pelo mundo. Então, até hoje nós temos santas casas que foram criadas por uma iniciativa de pessoas comuns, nem foi uma iniciativa da Igreja Católica, não, foi iniciativa do governo, é claro, da Rainha de Portugal. Mas ela teve essa, ajudada pelas freiras da Igreja Católica, mas ela consegue fazer isso como uma pessoa comum, não era o Papa que mandou criar a Santa Casa, não foi isso. Ela organizou e criou para que houvesse atendimento à população. Também coloco um exemplo aqui da Igreja Metodista. A Igreja Metodista é um ramo do protestantismo que é presente no Brasil e que ela surge justamente disso. Durante a Revolução Industrial, e aí vamos recordar ali das aulas de história, em que as pessoas passavam muita dificuldade porque trabalhavam demais, ganhavam de menos, crianças trabalhando, as pessoas trabalhando em situações desumanas porque não havia legislação para isso, as pessoas sofrendo nas minas de carvão ali para poder alimentar as indústrias. E aí, a Igreja Metodista surge nesse período. E John Wesley, que é o fundador da Igreja Metodista, ele tinha uma preocupação muito grande com as condições que as pessoas viviam e com a educação das crianças. E aí ele tem essa ideia naquela época e até hoje as igrejas metodistas costumam fazer trabalhos sociais para ajudar as pessoas que estão em situação de necessidade. Um outro exemplo que nós podemos falar, apesar que não é uma organização, mas foi uma pessoa que criou várias organizações, é Chico Xavier. Chico Xavier é um médium do espiritismo kardecista. Médium é aquela pessoa que recebe as comunicações dos espíritos dentro da doutrina espírita. E ele fundou várias instituições de caridade para ajudar as pessoas que passavam necessidades, até porque o espiritismo kardecista acredita que fora da caridade não há salvação. Então, eles pensam que a melhor maneira da pessoa se evoluir espiritualmente é ajudando as outras. E aí, por isso, o espiritismo kardecista teve tantas obras sociais. E lembrando que, apesar da população espírita ser bem pequena em termos numéricos no Brasil, mas o Brasil tem a maior população espírita do mundo. Porque como a população é muito grande, né? Então quando a gente fala uma porcentagem pequenininha, mas ainda assim é muita gente. E aí, daí a relevância da gente falar sobre esse grupo. A atuação das religiões no terceiro setor não fere a laicidade de Estado. Por quê? Porque aí não é o Estado que está, não é as organizações de terceiro setor, elas não estão impondo a religião, elas estão oferecendo um serviço às pessoas e por isso elas podem oferecer e receber dinheiro público sem com isso estar ferindo a laicidade de Estado.
Nosso desafio de hoje. Você conhece alguma organização religiosa que lute em defesa da cidadania? Então eu te faço esse desafio. Procure saber aí na sua região, na sua cidade, se tem alguma organização religiosa que atua como organização de terceiro setor, oferecendo para as pessoas algum serviço que a comunidade tenha necessidade e que o governo sozinho não dá conta de oferecer e precisa da ajuda da comunidade. Ok, pessoal? Então até a nossa próxima aula e até mais!